Como que a gente vai determinar qual teste estatístico que a gente vai utilizar, né? Primeiro, a gente está trabalhando aqui com variáveis qualitativas ou variáveis quantitativas. Primeiro, a gente está trabalhando com variáveis do tipo quantitativas. Então, variáveis quantitativas. Uma vez que estamos trabalhando com variáveis do tipo quantitativas, a gente está avaliando aqui quantos grupos? Estamos avaliando 2 grupos. Então, 2 grupos. E uma vez que estamos avaliando 2 grupos, nós temos 3 testes estatísticos, no caso, de forma específica, né? Para avaliar 2 grupos, nós temos o teste T e suas variações não paramétricas. Então, lembrando, o teste T apresenta 3 tipos diferentes. Nós temos 3 tipos diferentes de teste T. Então, nós temos teste T não variado, ou seja, o teste T para amostras independentes. Nós temos o teste T variado, então o teste T para 2 grupos, né, para amostras dependentes. E nós temos o teste T para uma amostra. Então, quando que a gente utiliza o teste T para uma amostra? Quando a gente vai comparar um único grupo frente a um valor de referência. Então, um grupo frente a um valor de referência, aí a gente aplicaria o teste T para uma amostra. Quando a gente fala em teste T, a gente tem que ter em mente que toda vez que a gente fala em teste T, seja ele pareado, não pareado para uma amostra, a gente está falando aqui de um teste para dados que apresentam uma distribuição normal. Então, toda vez que a gente fala em teste T, a gente está falando de um teste paramétrico, tá? Para dados que apresentam uma distribuição normal. Para a gente realizar o teste T propriamente dito, nós temos aí algumas premissas. Mas primeiro, vamos definir que tipo de teste T que a gente vai realizar aqui no caso. Ó, a gente tem 2 grupos, certo? Aqui, um grupo de alunos assistiu a determinada aula lá no mesmo dia, na verdade, ambos os grupos, né, assistiram uma determinada aula no mesmo dia, no mesmo horário, com o mesmo professor. Só que nesse primeiro grupo aqui, após a aula, os alunos iam decidir como que eles iam realizar os seus estudos. Eles iam para casa ou iam estudar pelas suas anotações, ou eles iam pegar um livro e complementar, né, a matéria que o professor deu. E esse segundo grupo aqui, após a aula, foi para casa e teve que montar uma aula explicando esse conteúdo que o professor havia ministrado previamente, e esse aluno tinha que explicar essa aula para uma pessoa aleatória. Então, o que eles queriam saber aqui? Será que esse aluno aqui, que foi para casa e teve que montar uma aula em cima da aula do professor e explicar para uma pessoa aleatória, teve um rendimento maior do que esse grupo aqui que ficou livre para escolher a forma que ele iria estudar? Então, é isso que a gente vai aí analisar. Então, a gente está falando de 2 grupos independentes. Um grupo escolheu como que ele iria estudar, e esse segundo grupo aqui, obrigatoriamente, teve que estudar e, posteriormente, ainda montar uma aula e ministrar essa aula para uma pessoa aleatória. Então, aqui, 2 diferentes formas de aprendizagem, né, digamos assim. Então, aqui a gente tem grupos independentes. Esse grupo A não depende do grupo B. O grupo A é constituído de um grupo de alunos, o grupo B é constituído de um outro tipo de aluno. No grupo A, os alunos determinaram a forma com que eles iriam estudar para essa prova. O grupo B, os alunos obrigatoriamente os alunos foram obrigados a montar uma aula e explicar para uma pessoa aleatória. Então, cada um aí teve um tipo de aprendizagem, um tipo de aprendizado que foi inserido de forma obrigatória ou não. Então, grupos independentes. Quando a gente fala 2 grupos independentes, a gente está falando de teste T não pareado ou
sua variação não paramétrica, teste Mann-Whitney, certo?